Olá, boa noite a todos os oficiais e as oficiais de justiça do Estado do Paraná. Quem já me conhece, e os que não me conhecem, eu sou Arno Roberto Bosso, presidente da SOGEPAR, Associação dos Oficiais de Justiça do Estado do Paraná. Venho pela presente invadir um pouco a privacidade de vocês, mas para prestar alguns esclarecimentos e tentar tirar algumas dúvidas pertinentes a esse momento em que passamos, não só o Brasil, mas como o mundo, em virtude desse vírus, em que está dando oportunidades de muitas ideias essas que nós vamos ter que acompanhar para não sermos atropelados. Mas já chegaremos nesse assunto. De início eu quero comentar com vocês a respeito que nós tivemos agora esse mês um desconto maior da Previdência, né, de 11% para 14%. O nosso departamento jurídico está fazendo um estudo em cima de uma liminar que o Sindicato dos Oficiais de Justiça da Justiça Federal, que eles ganharam lá em Brasília. Liminar essa que, então, eles só estão descontando os 11%. Sabemos que liminar não é uma vitória, mas o nosso departamento jurídico está fazendo uma avaliação para ver os efeitos e assim que tivermos um estudo, entraremos em contato com vocês e provavelmente teremos que fazer uma assembleia para tratar desse assunto e se vamos ajuizar alguma ação ou não. Temos que ver qual que é até que grau nós vamos ter uma certeza de ganho nessa situação. Dando continuidade, nesse, vamos dizer assim, primeiro mês de pandemia, então já saíram algumas resoluções do CNJ, saíram alguns decretos da presidência, decretos judiciários, e hoje tivemos mais um decreto judiciário, com base em cima da última resolução do dia 20 de abril de 2020, a resolução 314 do CNJ. Mas, para nós chegarmos lá, entre esse distanciamento do decreto anterior 172 para o decreto 227, 2020, aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tivemos outras situações no meio. Dentre elas, o DEPEN, que é um órgão da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Paraná, que cuida dos presídios, né? Eles baixaram uma portaria número 136/2020, já alguns colegas já têm conhecimento, aonde que no seu artigo 16, eles estavam determinando que os diretores e gestores dos estabelecimentos penais ficam autorizados a receber mandados de intimação encaminhados pelos oficiais de justiça e técnicos cumpridores de mandados, por e-mail. Então o que acontece? Esse decreto, ele está indo, essa portaria, está indo de contra o que determina a lei. A intimação que nós temos que fazer, que nem está no artigo 251 do Código de Processo Civil, o ato é pessoal, o artigo 275 também vou falar isso, tá? E no 275 ainda o que acontece? Frustrada a citação, intimação por meio eletrônico, por correio, o mandado vira para o oficial de justiça. E nós teremos que fazer o ato pessoal, certificando o local, dia, horário, a leitura do mandado, a entrega da contrafé, se a pessoa já aceitou ou não a contrafé, e se exaurou o seu ciente. E aqui eu quero fazer uma ressalva a alguns colegas que persistem em, aqueles que não usam a contrafé digital, em fazer a certidão sem pôr esses detalhes. Nós estamos tendo muita sorte, nesse caso, esses colegas, que a corregedoria está sendo complacente, muitos juízes estão sendo complacentes, mas isso cabe a um processo administrativo. Quando vocês fizeram o concurso, isso daí era parte da prova. E por que não dão continuidade hoje? Nós temos que demonstrar qualidade dos nossos serviços. Então, pertinente essa, voltando ao assunto, a SOGEPAR solicitou solicitamos o posicionamento da corregedoria. Porque, afinal de contas, os nossos patrões é o Tribunal de Justiça, é o presidente e o corregedor, e não o DEPEN. Em cima dessa indagação, então, a corregedoria deu um parecer em que, no tocante à certidão a ser exarada pelo oficial de justiça, deverá constar que foi cumprida o ato, né, nos termos da portaria 136/2020 do DEPEN, devidamente autorizado pela Corregedoria Geral da Justiça, conforme o despacho
50.14.112. Consta isso na tua certidão. Cumprimento o mandado em cima da portaria e do despacho da corregedoria. Então, o que acontece? Então, você vai encaminhar o mandado via e-mail. Então, lá na portaria, mandados urgentes, eles se comprometem a cumprir 24 horas e os demais em 72 horas. O que ocorre aqui, pelo menos aqui em Curitiba, o plantão judiciário não está tendo a eficácia desse pessoal. E hoje o DPI está tendo problema. Algumas delegacias não tem papel, presídios, ou não tem tinta. Então, o que acontece? Estão acumulando os mandados lá. Os juízes estão cobrando dos oficiais de justiça o cumprimento, as secretarias. Então, está dando uma reviravolta. Para nós, claro, é muito mais salutar não entrar dentro do presídio, né? Para evitar que sejamos contaminados se porventura o vírus esteja lá, e para que nós também não sejamos os vetores e podemos estar levando o vírus para dentro de uma penitenciária. Então, agora vamos, em cima dessas reclamações, teremos que ver qual vai ser o novo passo da corregedoria. Mas isso daí nós vamos deixar a encargo dos juízes das varas que estão vendo que a situação não está de acordo. Nós vamos ficar quietos porque está salvaguardando os direitos dos colegas que vão cumprir mandados em delegacias e em algumas penitenciárias. Existem algumas unidades que estão deixando os colegas ir lá cumprirem, tá? E outras não. Então esse seria um ponto. O segundo ponto que eu tenho a tratar aqui, em virtude da pandemia, então está tendo uma exceção, é que quando vamos cumprir o ato, possamos ficar uma certa distância da parte que está sendo intimada ou citada, e após a leitura do mandado, entregar contra a fé a parte e não apanhar o seu ciente, para evitar contatos, né? Ele vai pegar com a tua caneta, por mais que a gente tenha o álcool no carro para limpeza, mas para minimizar esse impacto. Então, o ofício circular 43/2020 da Corregedoria Geral da Justiça, na sua linha A, diz: na hipótese de casos de comprovada urgência, bem como a impossibilidade do cumprimento no parágrafo 1º do artigo 7º do Decreto Judiciário 172/2020, que seria a expedição dos mandados por correio ou AR, ficam os senhores oficiais de justiça e técnicos judiciários cumpridores de mandados autorizados a substituírem a colheita da assinatura do destinatário do mandado pela lavratura de certidão, informando a respeito do efetivo cumprimento ou não da diligência. Ok? Então, façamos a certidão. Não foi apanhado a assinatura da parte, conforme com o amparo do ofício 43/2020 da Corregedoria Geral da Justiça, linha A. Mas justifique. A parte teria mais de 60 anos, em que o ato foi praticado a uma distância de 2 metros para evitar a contaminação. Mas a nossa diretora do fórum aqui, Curitiba, da Central de Mandados, não obstante, ela fez uma consulta à corregedoria para substituir a assinatura por uma foto, que nós fôssemos tirar a foto da parte. O doutor Augusto, da corregedoria, entrou em contato conosco na Sujepar, falou comigo. Eu falei: sim, onde que fica a fé pública? Que é isso? Ou nós temos ou não temos fé pública? Em cima disso daí, então, eles fizeram um despacho, né? Em que, no resumo da ópera, se diz: não se mostra necessário que o servidor cumpridor de mandados acoste a certidão fotografia da parte intimada ou citada. Portanto, um documento com foto. Isso porque o oficial de justiça e o técnico cumpridor de mandados, pela natureza do cargo, possuem fé pública e respondem administrativamente e penalmente por certidões inverídicas. Ok? Então, isso aqui é uma maneira de respeitar o nosso trabalho, que muita gente quer passar por cima. No tocante que diz, então, ao decreto que saiu hoje publicado, 227/2020, o qual foi trabalhado desde quinta-feira da semana passada, no domingo por 4 vezes, eu conversei com o doutor Rodrigo Amaral, na segunda-feira expus certas situações, eles queriam abrir a porteira e soltar todos os tipos de mandados. Nós já estamos fazendo um trabalho na corregedoria para, quando isso vier a acontecer, ter limitações de mandados. Senão, nós não temos como abranger toda a demanda. 2, que o e-mandados realmente
entre em funcionamento como determina, que já era para estar começando agora, uma pandemia que acabou atrasando. E os Correios que levem atos de comunicação simples. Nós perdemos tempo com isso e somos caros para o Tribunal de Justiça para fazer atos de comunicação simples. Partindo em cima desse pressuposto também, nós estamos cobrando que entre em vigor um pré-projeto que nós apresentamos, que é a extinção das cartas precatórias em todo o estado do Paraná. Ou seja, uma serventia lá de São José dos Pinhais pode encaminhar para Londrina um mandado para a central de mandados para intimação, citação, busca e apreensão, o que for. A semana ela vai distribuir para o colega da região e, em contrapartida, o colega, ao término do cumprimento do mandado, vai devolver e vai ser inserido diretamente no processo. As partes ganharão para pelo menos 15 dias, não sendo necessária a expedição da carta precatória. A serventia também vai ganhar tempo para não ter que fazer carta precatória, expedição, malote. Chega na comarca de origem, passa para o distribuidor, daí o cartório tem que autuar uma nova numeração, vai para o juiz, enfim, é 15, 20 dias perdidos. Então, o jurisdicionado vai ser atendido nisso. E vai facilitar bastante para nós. Com isso, vai evitar que tenhamos que sair das comarcas e vice-versa. Vamos estar atuando restritamente dentro das nossas comarcas, dentro das nossas regiões. Há uma outra situação que nós temos que salientar em cima disso, é na questão dos colegas que estão suspensos para o cumprimento dos mandados. Não é suspensos, eles estão dispensados em virtude de estarem identificados como um grupo de risco. São colegas com idade superior a 60 anos, com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias, com diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e com infecções. E queria salientar aqui colegas que tenham um período menos de 14 dias vindo de origens em que há contaminação. Isso não quer dizer porque, estou vindo dos Estados Unidos, não, aqui dentro do Brasil mesmo. Quem estava em São Paulo, que veio para cá, temos aqui um preposto de banco que sempre nos auxilia nas apreensões, que ele recebe o carro como depositário. O filho dele estava indo, voltando para São Paulo direto, resumo da ópera. Ele e o filho, os dois estão na UTI, por causa da coronavírus. E as suas famílias estão todas contaminadas em casa, que são as esposas são mais novas, não são obesas como eles, né? Não têm a vida sedentária como eles, e estão todos agora com coronavírus. Então temos que tomar cuidado, principalmente nós evitarmos em viagens a outros estados onde que a propagação do vírus está muito grande. Só que ocorre que no decreto anterior, 172 de 2020, no mês de março e abril, a presidência determinou que a indenização de transporte fosse paga na sua integralidade. Tivemos alguns problemas agora de alguns colegas do interior e da capital que receberam parcialmente. Nós já abrimos um SEI, ele foi rapidamente dentro da presidência, correu bastante, agora está no levantamento do Departamento Econômico e Financeiro, o IRH, para ver o que houve. E nisso nós estamos pedindo que seja feita uma folha suplementar para o pagamento dessa diferença. Em contrapartida, pelo novo decreto, então está estabelecido em que o pagamento da indenização de transporte previsto no artigo 75 da Lei Estadual 16.024/2008 deve seguir os ditames estabelecidos no Decreto Judiciário 588 de 2009. Ou seja, teremos que fazer novamente o mapa do cumprimento dos mandados em 20 dias. Pelo menos, os oficiais de carreira terão que ter um mandado cumprido para completar 20 dias gratuito. E os cumpridores de mandados, independente de qual tipo de mandado, também um mandado nesses 20 dias, para poder receber a indenização cheia, senão ela foi parcial. Vocês podem fazer diligência sábado, domingo, feriados, lançar no mapa, colocando a data que foi efetivado o ato e o horário, que não terá problema. Só que, pasme, aconteceu o quê? As semãs receberam agora, na tarde de hoje, o comunicado da folha de pagamento que era necessário um mapa de abril para poder fazer o pagamento. Mas só que abril nós estávamos dispensados. Aí eles falaram, não, mas o decreto atual está pedindo isso, conforme o artigo 16. Então aqui existe uma questão de interpretação de texto. Que o artigo 16 do decreto atual diz, esse decreto entra em vigor em 1º de maio de 2020.
ficando revogadas a partir da referida data as disposições em sentido contrário, inclusive as constantes nos atos administrativos pretéritos pela presidência de outros órgãos desse Tribunal de Justiça e dos juízes do primeiro grau de jurisdição. Quer dizer, ele entra em vigor dia 1º. Nós, aqui da capital e várias regiões, temos que entregar para as semanas, quando preciso, o mapa até o dia 30. Nós não temos que entregar, o decreto anterior já está muito bem claro. Em cima disso daí, então, a nossa diretora do fórum entrou com um pedido junto à presidência para a interpretação desse texto, porque está sendo errôneo a interpretação por parte da folha de pagamento e do RH. Independente disso, nós também estamos fazendo um pedido em cima de esclarecimentos e que não seja atendido ao ponto de vista deles, tá? E uma coisa que mais interfere a todos aqui é a questão mandados urgentes. O que é mandado urgente? No artigo 12 consta: fica também suspensa a expedição e distribuição de mandados aos oficiais de justiça e técnicos cumpridores de mandados, bem como os respectivos prazos para cumprimento, salvo nos casos de comprovada urgência. Medidas liminares, adolescentes apreendidos, réus presos, entre outros. Essas liminares, então existem interpretações de colegas que estão devolvendo um mandado de busca e apreensão de veículo, que não é medida urgente. Há juízes que estão acatando e há juízes que não estão acatando. Há escritórios que estão colocando agora nas petições cumprimento urgente e o juiz determina que seja cumprido. Então nós temos aqui um impasse de vários colegas, os que querem cumprir e os que não querem cumprir. Agora eu digo para vocês, com essa alteração que nós temos que cumprir os mandados, será que vários colegas vão querer interpretar que não querem mandados para cumprir? Fica a dúvida. Se nós não formos cumprir os mandados, não haverá giro, claro, que vale a vida, mas não entrará custas para o Tribunal de Justiça das ações, não entrará custas dos cumprimentos dos colegas cumpridores de mandados, por FUNJUS, e lá na frente nós teremos o quê? Fundo sem amparo para pagamento das indenizações de transporte. Mês passado o Tribunal de Justiça já não pagou o vale transporte dos estagiários. Esse mês não vai pagar o vale transporte e nem vale refeição para estagiários e terceiros, por uma determinação do CNJ. Então, a indenização de transporte não vai abranger aos colegas de risco a partir desse mês de maio, em virtude de algumas situações que ocorreram pelo Brasil, não só em Curitiba, no Paraná. Um exemplo, no Ceará, a presidência lá baixou um decreto que, como os juízes estão trabalhando em teletrabalho, eles receberiam 15% a mais. Ué, ele não está usando o carro, não está usando combustível, ele vai receber 15% a mais. O CNJ arrepiou. Aonde o CNJ baixou essa resolução e fez comunicado a todos os tribunais. Vai ter que apresentar qualquer alteração de valores, por que alterou, por que pagou, por que não pagou. O CNJ vai fazer um papel de Tribunal de Contas agora em cima dessa situação. E o presidente não pode estender esse pagamento agora, porque ele poderá responder um processo por improbidade administrativa. Esse é o problema. E o que mais pegou aqui do Paraná, agora eu volto a falar de certos colegas, que daí muitos pagam por eles, é o quê? Os colegas estavam em risco, estavam dispensados do cumprimento dos mandados, estavam pescando, fazendo churrasco, piscina, tirando foto e mandando nas redes sociais. Só que esqueceram que nessas redes sociais eles fizeram amizade com alguns juízes, promotores, funcionários de cartório. E aonde foi parar isso tudo? Na presidência. Tudo que sai nos sites das associações e do sindicato, diariamente é pesquisado, é feito um relatório, vai para um dos juízes auxiliares da corregedoria fazer a leitura. Eu já presenciei isso, tá? E então, eles têm uma equipe só procurando isso. Então, esses colegas que estavam lá, eu tenho risco de vida, não posso fazer isso, eu estou dispensado porque eu estou com um problema de coluna, tal, mas os caras estavam festando. E daí? Como que nós vamos lutar contra isso? Vamos tentar reverter essa situação do decreto, mas não vou garantir para vocês que vai ser fácil. Né? Então nós temos um CNJ que já está botando o presidente na parede e temos a situação desses colegas que não conseguem ficar parados. Porque o correto era ficar em casa, não ficar fazendo festa. Né? E, por último,
vale salientar que esse decreto aqui determina que quem vai poder trabalhar vai ter os EPIs que o tribunal está fornecendo. Um dos EPIs é esse aqui, ó. É uma máscara, um visor frontal, tá? Em que ela, na realidade, vai estar protegendo os olhos, o nariz e a boca, que são os locais de entrada da contaminação do vírus. Muito importante. A máscara, se você quiser usar a máscara de tecido também para reforçar, é muito válido. Só que sabemos que a máscara de tecido, ela tem cada 2, 3 horas você tem que trocar ou lavar. Esse produto aqui, você chega em casa na hora do almoço e no final da tarde, você desmonta ele, lava só com sabão, o arco e esse visor aqui, é o suficiente. Orientação do Departamento Médico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Agora, quando saiu a primeira remessa, que foram só 290 máscaras, então nós, da Sogepar e a Anjude, que também tem as assistências sociais, algumas psicólogos que têm de serviço externo, nós fizemos a entrega. Curitiba, parcialmente, que ainda falta uma parte, região metropolitana e o litoral. Como o tribunal não havia comprado álcool ainda, as nossas associações compraram o álcool para encaminhar para os colegas. Então nós fomos entregar pessoalmente. E estamos esperando a segunda remessa, que o Tribunal de Justiça comprou o material, a prefeitura está sendo parceira, tem uma equipe produzindo a máscara. Então nós estaríamos preparando uma viagem para o interior. Só que houve alguns desconfortos com outras instituições, em que o Tribunal de Justiça acha que for melhor que eles vão entregar via correio. Então nós não sabemos como nós vamos transportar o álcool. Por quê? O correio não leva o álcool gel, empresas de ônibus não levam álcool gel, porque é o material inflamável. Nós iríamos estar levando os nossos carros. Então temos que esperar agora a posição do Tribunal de Justiça, se vamos poder levar o álcool junto para vocês ou não. A questão do uso da luva não é primordial. O importante é você ter o álcool para lavar as suas mãos. Tem vários aplicativos apresentando aí que a luva te deixa numa falsa ilusão de proteção. Você acaba encostando em várias coisas, passa a mão do rosto pensando que está com a luva, mas a luva está contaminada. Tá? Então ela é uma região maior de contaminação do que você praticar um ato, um mandado, e entrar no carro, ter o álcool e lavar as mãos. Seriam esses esclarecimentos, me desculpe por essa extensão, mas o assunto que a ser tratado era longo. Estou à disposição para no WhatsApp, ou ligando lá na Sogepar, ou passando e-mail, arno@asogepar.org.br. Meu telefone é 41 99973 0011, para esclarecimentos a todos, aos colegas e às colegas. E aceitando sugestões, ideias, que o nosso Paraná é muito grande, dependendo da região, ou é o litoral, é o norte velho, é o norte, sudeste, as regiões, cada uma tem algumas peculiaridades em que pode ter alguns problemas lá e que não abrange os outros locais. Gostaríamos que vocês entrassem também em contato conosco e estaremos de pronto atendimento a vocês. A Sogepar não fechou nenhum dia, nós atendemos todos os colegas, pessoalmente ou por telefone. Preparamos a nossa secretária para diminuir o risco de contaminação também. Então, o que vocês precisarem, estamos à disposição. Boa noite.